Salmo de número 143, agora eu vou destacar o versículo de número 10. Já lemos todo este salmo e agora vou estar destacando o versículo 10. Diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terra plana. Algumas traduções dizem: me conduza por um terreno plano. Que Deus nos abençoe com a leitura de sua palavra. Amém. Uma vida segundo a vontade de Deus. Esta oração é uma oração de Davi, e ela é uma oração muito bonita, né? A gente ouvindo, imaginando Davi falando: ensina-me, Senhor, é o teu querer, a tua vontade. Essa é uma daquelas frases típicas, que soam bonito aos nossos ouvidos. Igual aqueles irmãos que oram: Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade, ensina-me a te adorar, Senhor. É bonito de ouvir? Para aqueles que se preocupam em falar bonito, para quem está ouvindo impressionar o seu irmão, está aí uma boa frase para se encaixar nela. Mas será que essa foi a intenção de Davi? Não. Esta também não deve ser a nossa intenção, de orar bonito para agradar o irmão ou a quem está ouvindo. Quem deve se agradar da nossa oração é o Senhor nosso Deus. A gente não deve orar para impressionar o irmão, mesmo porque a nossa oração não é para ele. A nossa oração é para o Senhor. A gente às vezes tem aquele costume de falar: eu vou orar para fulano, eu vou orar para a irmã Edilene. Não, a gente vai orar para Deus. A gente pode orar por ela, pelo nosso irmão, pelo nosso amigo, mas a nossa oração ela é dirigida a Deus. Então, você não precisa se preocupar com as palavras bonitas. Semana passada, uma irmã recente disse, semana passada praticamente, uma irmã falou: pastor, eu não oro porque eu tenho vergonha, eu não sei falar bonito. E aí eu disse para ela: não se preocupe com isso. Primeiro, porque você não vai orar para mim, você não vai orar para o seu irmão, você vai orar para Deus. E em segundo lugar, você tem que se preocupar na sua oração com a fé, com a sinceridade. É isso que nós devemos nos preocupar. Quando a gente vai orar, quando a gente vai falar com Deus, a gente tem que preocupar sim com algumas questões. Por exemplo, com a fé. Será que Deus vai ouvir minha oração? Então, quando a gente ora, a gente já sabe que Deus está ouvindo. A gente já usa a fé. E a sinceridade do nosso coração. Muito importante também. Então, o que torna a minha oração e a sua oração bonita para Deus, no sentido de agradável a Deus, é justamente a fé, é a sinceridade. Mas a gente vê aqui neste salmo, meus irmãos, que Davi fez algo muito bonito. Mas eu não estou me referindo às palavras bonitas, desta súplica de Davi, mas sim ao desejo dele. Sim, a vontade que ele teve, a intenção dele, a fé, a sinceridade. E essa oração, que é uma súplica, Davi ele não fez na calmaria, não. Davi ele não estava reunido com a sua família, ele não estava ali num piquenique, e de repente ele olhou para o céu e falou: Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. Não foi. Quando Davi orou assim, quando Davi proferiu essas palavras, ele estava passando pelo vale, irmã Tite, pelo vale. Ele estava muito abatido. Não havia tranquilidade ao redor de Davi. Ele estava passando por um monte de problema, um montão de problema, como diz as crianças. Montão, Muitos problemas. Ele estava mais uma vez entre a vida e a morte. Estava sendo ameaçado, estava sendo perseguido. Ele estava triste. Davi estava desanimado. Era como se o seu coração estivesse em pânico e ele precisando de um escape urgente de Deus. Então, naquele momento de tormento, ele, diante daquele contexto, ele disse: Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade.
Foi no momento de vale, não foi no momento de calmaria. E no versículo 4 nós podemos ver o contexto, em que Davi estava. Olha aí o versículo de número 4, diz assim: pois que o meu espírito se angustia em mim, e o meu coração em mim está desolado. Olha só a situação que Davi estava. E desta angústia, deste contexto que Davi estava vivendo, passando desta aflição, dessa tristeza, de certa forma perdido, sem saber o que fazer naquele momento de perigo, sem forças, é que nasce no seu coração esta súplica a Deus, nasce no seu coração esta oração. Davi, ele então deposita sua esperança em Deus. Davi, ele como servo, ele reconhece humildemente, aliás, lá no último versículo, finalizando este Salmo 143, Davi ele fala: sou teu servo, sou servo de Deus. Então, como servo humildemente, Davi se prostra e reconhece o senhorio de Deus e diz que a vontade do Senhor é a que é justa, é a que é boa, perfeita, agradável. E ele faz isso de uma forma sincera, de uma forma verdadeira. Ele diz: Senhor, quero fazer a tua vontade, porque tu és o meu Deus. Que o teu bom Espírito, que o teu bondoso Espírito possa me conduzir por um terreno plano. Eu quero deixar 3 lições sobre esta súplica de Davi. Em primeiro lugar, a gente precisa entender e reconhecer que a nossa vontade ela é falha. A gente precisa reconhecer isso antes de tudo. A nossa vontade, ou a vontade, ela está relacionada ao desejo. Vontade e desejo são irmãs gêmeas. E a gente pode muito bem ter o desejo de algo, sentir a vontade de algo, cogitar, praticar, e os resultados podem não ser agradáveis a Deus. O meu desejo, a minha vontade, pode até me prejudicar. Pode prejudicar quem está ao meu lado, pode prejudicar a minha família. É que nem quando você faz algo que está achando que está tudo certo. E aí você cogita, você põe em ação e você está naquela mais profunda, tranquila paz. Está tudo na perfeita paz. Como dizem os jovens, de boa na lagoa, tudo tranquilo. E aí de repente vem o resultado daquilo que você desejou e botou em prática. E aí o resultado, catastrófico. E aí você olha o resultado da sua escolha, do seu desejo. Você vê que aquilo que você desejou prejudicou a si mesmo, prejudicou a quem estava ao seu lado, feriu alguém. E aí vem aquela frase que a gente fala muito: fulano, me perdoa, eu não tive a intenção de fazer isso. Já aconteceu isso com você? Você faz algo, você está tranquilo, achando que aquilo está bom, que aquilo está na mais perfeita paz. De repente o resultado daquilo fere a sua vida mesmo, fere a quem está do seu lado, da sua família. Meu Deus, me perdoa, irmão Elias, eu não tive a intenção de fazer isso. Sabe por que isso acontece, meus irmãos? Porque nós somos humanos, nós somos pecadores, nós somos falhos. Então você pode estar no topo do topo, você pode ter o maior prestígio com relação aos seus amigos, seus colegas de trabalho, seus irmãos em Cristo, você pode estar num nível muito alto de uma pessoa que é realmente considerada uma pessoa de responsabilidade. Mas mesmo assim, as coisas podem fugir do controle. Mesmo assim, as coisas podem dar errado. Mesmo assim, você pode se prejudicar e prejudicar quem está próximo a você, mesmo se você não tiver a intenção de fazer mal a alguém.
Por quê? Simples. Somos pecadores. Somos falhos, limitados. Agora veja só, nós temos um Deus todo-poderoso, o único verdadeiro Deus, o Deus de Israel, o Deus de Davi, o meu Deus, o seu Deus, um Deus que não falha, um Deus que é perfeito, que nada foge ao controle dele. A gente não tem esse, e nem, claro, nem almejamos ter esse privilégio que só pertence, esse atributo, né, que só pertence a Deus. É um atributo incomunicável, né, natural, só Ele é todo poderoso, não é? Então, nada foge ao controle de Deus. Eu posso fazer tudo certinho, achando que tudo está assim caminhando, mas lá na frente, por alguma coisa que às vezes nem é da minha alçada, alguma outra coisa pode prejudicar aquilo que eu desejei, a minha vontade de acabar, né, prejudicando tudo. As coisas podem o quê? Sair do controle, como nós usamos essa expressão. Poxa vida, as coisas saíram do meu controle. Não era assim que eu tinha planejado, mas por algum motivo uma coisa foi puxando a outra e deu errado. Não é assim que a gente fala? Para Deus não tem isso. Deus, Ele é perfeito. Deus, Ele não falha. Deus tem um controle de todas as coisas. Deus não é pego de desprevenido. A gente às vezes é pego de surpresa. Não esperava isso. Para Deus isso não existe, porque Deus sabe de todas as coisas. Então Davi, humildemente, ele ergue o seu coração a Deus. O versículo que nós lemos diz que, o versículo 6, que Davi estende as mãos, né, para o Senhor. Ele se prostra, ele se coloca numa condição de que ele reconhece que precisa e que necessita de Deus, que ele não pode mais ter o controle das coisas, porque a gente tem um pouco, né? Nós homens, quando eu falo homens, eu estou falando do ser humano, nós chegamos num topo, e quando nós chegamos nesse topo, que é o natural do homem, nós não conseguimos ultrapassar, mas Deus sim. Deus é sobrenatural, né? Ele pode todas as coisas. A palavra de Deus diz que para Deus não há nada impossível. Então, Davi, ele reconhece que o senhorio de Deus, e ele se prostra diante de Deus, humildemente. Às vezes a gente fala tanto em humildade, às vezes a gente até julga um líder, faltando humildade, ou seu irmão em Cristo, aquele lá não é humilde. Quando a gente fala isso, é porque a soberba já tomou conta do nosso coração. Fulano não é humilde. Davi, ele se humilhou, ele foi humilde, se colocou como servo, não é? Sou teu servo, diz aí o último versículo do Salmo 143. Então ele se prostra, reconhecendo que a vontade de Deus é justa, que a vontade de Deus não falha, que a vontade de Deus é perfeita. E aí então Davi, diante daquelas aflições, daquelas perseguições, com seu coração desolado, ele então se coloca diante do Rei dos Reis, desejando por uma ação do Senhor sobre a sua vida. É como se ele dissesse: Senhor, eu não vejo a hora do Senhor intervir nisso. Eu não vejo a hora do Senhor colocar a tua mão sobre o meu problema e solucionar. Talvez você já tenha sentido isso no seu coração também. Talvez você já passou, até esteja passando por um problema tão grande que você almeja uma resposta imediata de Deus. Foi o caso de Davi. Essa súplica foi uma súplica urgente: Senhor, eu preciso do Senhor agora. Eu preciso do Senhor intervir na minha vida agora. Aconteceu isso com você? Senhor, agora, uma questão urgente, como se fosse uma liminar que nós conhecemos aí. Um pedido de urgência que o juiz tem que definir logo. E às vezes ele pode errar. Mas Deus não erra. E Davi estava tão ansioso pela intervenção divina que ele suplica a Deus realmente com urgência. Assim como a terra seca deseja a chuva, minha alma tem sede de ti. Tem misericórdia de mim, Senhor. Livra-me do mal, livra-me dos meus perseguidores.
E aí ele diz em tom de súplica mesmo: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, e que o teu bondoso Espírito me conduza por um terreno plano. Está aí uma atitude de um homem que se colocou diante da sua vida, segundo a vontade de Deus. Então a primeira coisa que nós devemos fazer é termos a nossa vida segundo a vontade de Deus, abrindo mão do nosso eu, da nossa vontade. A última palavra nós precisamos lembrar que quem dá é o Senhor. E tem uma coisa linda nisso: Deus não erra, né, irmão Elias? Deus não falha. E a última palavra é dele, então nós precisamos ficar tranquilos com relação a isso. Em segundo lugar, segunda lição: depois que a gente entende que a nossa vontade é falha, a gente deve ter a humildade de fazer o que Davi fez. Pedir ao Senhor que nos mostre a sua vontade. É simples de entender. Quando Davi pede ao Senhor: Senhor, eu quero fazer a tua vontade, me ensine, né? Não é essa expressão que ele usa. Senhor, me ensina a tua vontade. Ele está pedindo que as decisões que ele possa tomar sejam todas aprovadas por Deus. É isso. Nós não somos robôs, né? Igual a gente vê nos desenhos, fazendo isso aqui, não. Nós temos as nossas escolhas, nós temos os nossos desejos, nós temos as nossas vontades, mas assim como Davi fez, quando nós falamos: Senhor, ensina-me a fazer o teu que é a tua vontade, nós estamos desejando que tudo que nós viermos a fazer, tomar decisões em todas as áreas da nossa vida, lá no seu casamento, na sua casa, com seus filhos, no seu trabalho, na sua igreja, na sua vizinhança, que todas as suas decisões sejam aprovadas por Deus. E para a gente estar nesse rumo aí, a gente precisa fazer algumas coisas, como por exemplo, a gente precisa buscar comunhão com Deus. A gente precisa buscar ter uma vida de intimidade com Deus. Como? Orando mais, lendo a Bíblia, meditando na palavra de Deus. A gente precisa buscar ter uma vida de santidade. A gente precisa buscar ter uma vida de retidão, de consagração, de devoção a Deus. Para que a gente possa, a partir dessa comunhão, ter o discernimento daquilo que Deus quer para nós. Então, quanto mais perto eu estou do Senhor, mais discernimento eu vou ter daquilo que é da aprovação de Deus. Então, quando a gente suplica a Deus, quando a gente ora, quando a gente pede a Ele: Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade, a gente está fazendo como salmista. A gente se coloca numa posição de humildade, a gente prostra o nosso coração diante do Senhor e diz: Senhor, eu tenho que tomar algumas decisões, que todas essas decisões sejam iluminadas pelo Senhor, para que haja aprovação do Senhor em todas elas. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Em terceiro lugar, eu quero terminar justamente deixando essa lição para as nossas vidas. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, o nosso caminho é aplanado. Interessante como o versículo 10 termina: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Aí olha só: que o teu bondoso Espírito me conduza por um terreno plano. Sabe o que Davi está pedindo aqui? Olha aqui: que Deus lhe dê visão do caminho. Eu acho que todo mundo aqui já teve a oportunidade de viajar, nem que seja ali para Caldas Novas, não sei, para o Goiás, bem aqui pertinho. Todos aqui eu acho que já viajaram, né? Seja dirigindo, de carona ou de ônibus, mas eu acho que todos aqui já conhecem a estrada. Alguns conhecem, tem mais o hábito de viajar no estado. O próprio Genival, que trabalha como motorista, aliás, hoje ele viajou, hoje vai voltar na segunda. Observe, ou se vocês vão lembrar, talvez vocês já tenham observado, às vezes eu não estou nem falando de curvas, às vezes você vê uma reta, né, a distância, lá no horizonte você vê a estrada lá em cima. Às vezes dá até uma preguiça, né? Quando você fala: oh, meu Deus,
até chegar lá, né? Vai demorar muito, mas é uma reta. Agora observe que nessa reta muitas vezes tem isso aqui, ó, uns morrinhos, né? Às vezes uns maiores, outros menores, né? Que são aqueles altos e baixos. Às vezes um morrinho é suficiente para esconder um carro, não é? Um morrinho. Você já passou por essa situação? Aliás, a gente nem deve ultrapassar, né, nesses morrinhos, mas tem gente que ultrapassa, né? E aí às vezes você é pego desprevenido por um carro que vem. Você olha no horizonte, vê a estrada limpa, não tem nenhum carro. Aí você resolve ultrapassar, aparece um carro na sua frente. Aquele morrinho, não é? Aliás, se o Genival estivesse aqui, eu ia falar assim: Genival, saiba que todas as vezes que você for ultrapassar no morrinho, tem alguém em cima de você com o coração apertado. Já viram aquele ônibus, né, de 2 andares que o Genival dirige? Ele fica lá embaixo e o passageiro fica em cima dele. Eu já tive a oportunidade de viajar logo no primeiro banco em cima do motorista. Aí o motorista, ele fazia uma ultrapassagem e eu sabia, porque eu tinha uma visão melhor que ele, eu sabia que estava vindo um carro e ficava: meu Deus, será que o motorista está vendo que ele estava lá embaixo? Ai meu Deus, tomara que ele esteja vendo. Aí o coração vai, ó, e dispara. Um morrinho pode tirar ou prejudicar a sua visão do que está por vir. Davi diz assim: Senhor, que o teu Espírito possa aplainar a minha vida. Que o teu bondoso Espírito me conduza por um terreno plano. A gente não consegue ter a visão dos morrinhos desta vida, até por mais alto que nós possamos estar. Os nossos planos são limitados, são falhos, mas a Bíblia diz que os planos de Deus são mais elevados do que os nossos. Lá em Isaías 55, verso 9, diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, Davi pede: Senhor, que o meu caminho, né, seja aplanado, assim, que o teu bondoso Espírito me conduza, para que eu possa ter visão, para que eu não possa ser surpreendido por um morrinho aqui e acabar desagradando ao Senhor, me prejudicando alguém. Então, Senhor, aplane, limpa, para que eu possa ter visão. Certo dia, estou concluindo, conta-se que um pregador de uma cidade do interior, tinha acabado de perder toda a sua família num trágico incêndio. E ele estava desolado, né? Igual Davi. O Davi, ele era muito melancólico, né? Ele estava desolado, com seu coração angustiado, e ele resolveu dar uma caminhada naquela cidadezinha. Quando ele estava chegando no centro, ele viu que tinha uma equipe construindo uma igreja. Torre sendo erguida, né? Tudo muito bonito. Aí ele para, ele olha, e aí tinha um rapaz lá no chão que estava esculpindo um triângulo, né, batendo. E aí o pregador olha e fala: por que você está fazendo isso? Aí o trabalhador, o pedreiro, ele mostra a torre da igreja para o pregador e fala: está vendo aquele buraco lá em cima em forma de triângulo? Estou vendo. Pois é, eu estou esculpindo ele aqui embaixo para que ele possa se encaixar lá em cima. Quando aquele pedreiro falou isso, o pastor, ele pegou aquilo para a sua vida. Ele pensou nisso. A minha vida está tão difícil, perdi minha família todo dia no incêndio, eu estou tão angustiado, mas isso que eu estou passando, esse vale que eu estou passando, é uma forma de Deus me esculpir aqui para que eu possa me encaixar nos planos de Deus. Talvez tenha sido isso também com Davi. Talvez também esteja acontecendo comigo ou com você. Que possamos, meus irmãos, colocar as nossas vidas à disposição de Deus, buscando o Senhor de todo o nosso coração, para que Ele possa esculpir a nossa vida aqui, para que Ele possa nos mostrar os caminhos retos, aplainados, que nós possamos também pedir ao Senhor que nos ensine a vontade dEle, do Senhor nosso Deus, o querer de Deus, que possamos humildemente nos colocar diante do Senhor, dizendo: Senhor,
Faça em mim aquilo que o Senhor quer fazer. Mostre aquilo que eu não estou conseguindo ver, para que as minhas decisões não prejudiquem a mim, não prejudiquem a minha família, mas, sobretudo, não prejudiquem ao Senhor. Que tudo que eu fizer seja de acordo com a vontade de Deus. Foi este o pensamento do salmista, foi esta a oração de Davi, e que seja nossa também. Que Deus nos abençoe. Amém.